Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Oi. Eu sou o Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje, Bruno Fialho, Joana Maldias, dia 28 de abril, um dia histórico, o dia que finalmente as teorias da conspiração, na verdade, não passam de uma loucura, um caos. O que aconteceu hoje? Queria Oi, ouvir de vocês um pouquinho. Rodrigo, obrigada por nos Obrigado. receberes aqui, obrigada pelo convite, muito amável, é sempre um gosto conversar com o Zuga. E acontece que, como tu estavas a dizer, as teorias da conspiração passaram a práticas da confirmação. Porque muitas das coisas para as quais o ADN, e só o ADN, vem alertando, Isso é pá, verdade. e tenho puxado os meus galões, desculpem, Isso é mas verdade. vamos ter que hoje, de facto, apresentar trabalho feito, porque é mesmo assim. Merecemos, de facto, subir ao pódio, porque nós somos os únicos que têm alertado sistematicamente para os perigos desta chamada transição digital, desta dependência digital e também da perda da soberania, porque são as duas coisas que estão aqui em causa hoje, num dia, como tu disseste bem, completamente histórico, nunca ninguém mais vai esquecer o dia do apagão, dia 28 de abril de 2025, e de facto que revela que nós não podemos ter esta dependência tão estreita das redes digitais e também não podemos vender a nossa soberania aos estrangeiros. No caso da independência energética, vendemos aos chineses. Aos chineses, a EDP, repara que nós estávamos com uma produção mínima hoje e por isso foi tudo abaixo. Porque países como a Suíça, ou a Holanda ou a Finlândia têm redes autónomas e estiveram ótimas o dia todo, magníficos, sem problema nenhum. E, portanto, desculpem, mas nós tínhamos razão e nós temos soluções para isto. Portanto, podemos falar mais à frente, Rodrigo, mas o ADN tem um programa político e tem ideias que, de facto, vão sempre de encontro a isto. Desde logo, algo que eu penso que está a afetar muitas pessoas, que é a defesa do dinheiro físico. Porque nós vimos chamando a atenção para este problema há anos, há uns 4 anos que vimos batalhando sistematicamente, diariamente sobre isto, que o dinheiro físico tem que ser protegido, as notas e as moedas em circulação, porque só isso é garante de poderes ir ali abastecer o teu carro, por Sim. exemplo. Ou ir, os supermercados estão fechados, mas poderes entrar numa mercearia e comprar umas garrafas de água para dar aos teus filhos. E, portanto, o dinheiro físico é essencial quando a internet se apagar, é o dinheiro físico que te vai salvar. E, portanto, nós, inclusivamente, já tínhamos proposto há muito tempo que se colocassem coimas e multas para os comerciantes que obrigam ao pagamento digital, porque embora a lei proteja o consumidor, depois, na verdade, não há consequências para o comerciante que não aceita notas e moedas. Portanto, Sim. nós já tínhamos proposto medidas desse género há muito tempo e quando chegámos à Assembleia da República, certamente depois do dia destes, do dia de hoje, será as primeiras medidas que vamos apresentar ao Parlamento e aos demais deputados. Sim, e também há que dizer, olá, Rodrigo, antes de mais, Olá, Bruno. também, é sempre um gosto de vir aqui. Há que dizer também o seguinte, nós não nos congratulamos, nem gozamos agora com as pessoas que julgavam que nós éramos uns chalupas ou uns Não. maníacos. Não, é pelo contrário. Nós agora queremos congregar todas as pessoas, tal como foi há poucos anos, em que também agora se vem confirmando tudo aquilo que o ADN sempre defendeu. Sim. Nós queremos congregar estas pessoas, porque só unindo os portugueses e todo o mundo, mas agora vamos falar só dos portugueses, só unindo os portugueses é que nós podemos combater este globalismo. É que nós podemos combater todos os partidos que estão na Assembleia da República, que nada fazem pelo país. Uns falam mais alto, outros fazem mais promessas, outros mantêm as suas ideologias do século passado. Ninguém muda. O ADN veio para mudar e por isso é que é muito mais do que um partido. E também, além da EDP, é uma situação que pouca gente fala. A REN é ainda mais importante que a EDP, porque a REN controla a energia. A REN é a redistribuição. A redistribuição. E desligando a REN, podes ter a EDP a funcionar, podes ter a GAL, podes ter tudo, não funciona. Okay. A REN, que foi a primeira a ser privatizada aos chineses, o qual eu fui sempre contra, eu e o meu saudoso amigo António Pedro Vasconcelos, tínhamos uma associação, que era o Peça Palavra, e fomos sempre contra este tipo de privatizações a entidades estrangeiras. Porque tu perdes a soberania. Uma das coisas mais importantes de um país é a sua soberania. Foi algo que eu sempre defendi, antes mesmo de entrar na política. Portanto, nós sempre, eu e a Joana, sempre defendemos o que estava correto, sempre defendemos situações e alertámos para questões muito à frente do nosso tempo, e por isso é que muitos nos criticam,
E espero que agora aqueles que nos criticavam ontem, hoje estejam a dizer: eu vou votar no ADN, eu vou votar na Joana Amaral Dias, eu vou votar no Bruno Fialho, porque eles foram sérios, alertaram-nos e agora querem nos ajudar, porque nós temos as soluções. Eu acho que é mesmo, eu sei que estou a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Que não há juízes em causa própria, mas eu acho que nesta situação é o voto justo. É o voto justo. Porque realmente, Rodrigo, é verdade. Tudo isto que nós estamos a assistir hoje, nomeadamente esta tónica no globalismo que o Bruno está a trazer, nós temos sido os porta-vozes destas preocupações, não é, Rodrigo? Sim. Enquanto os outros partidos, alguns sabem, uns não sabem, não querem saber, e alguns sabem e calam. E não falam disto porque acham que perdem votos com isso. E nós não temos tido medo de dizer a verdade. Sim, a gente conversa aqui com praticamente todos os partidos e a Agenda 2030 a gente sempre falou. É o ADN, era na altura quando a gente conversou com o Bruno, conversamos com o Nuno semana passada. A gente falava com o Nuno semana passada que acho que era importante ter pelo menos um representante do ADN no parlamento para falar desses temas. Isso. Que é a Agenda 2030, é para falar do euro digital, por exemplo, que ninguém fala. Mas eu acho que agora é o momento ideal para vocês capitalizarem, não no bom sentido, como vocês mesmos disseram. É uma justo. pena, mas é justo porque é justiça, porque são vocês que estão falando há tanto tempo. Mas agora, pensando no que está acontecendo hoje, eu estou aqui, né, no estúdio, todo cheio de parafernálias, né? E agradecer a vocês, o pessoal da vossa equipe. Obrigada a nós. Porque só estamos fazendo isso com o equipamento de vocês, a bateria, com powerbanks e tudo mais, porque eu estou aqui sem luz e sem água. Isso. Sem internet, sem nada. O ADN previne-se. E não só previne-se, como não falha. Porque hoje tínhamos a desculpa perfeita para faltar a tudo, não é? Não. Mas estamos cá. Eu nunca mais vou duvidar de vocês. Obrigada, Porque Rodrigo. vir hoje aqui, eu imaginei que a situação seria muito difícil. Agora, sim, quais são os próximos passos? O que vocês esperam? Eu já até criei uma enquete no meu Instagram, mas já não consigo mais ver, porque também já não tenho mais internet. O que vai acontecer de hoje para amanhã? Eu vou cancelar uma coisa que ainda não fiz. A compra do carro elétrico. Quem está de carro elétrico hoje está parado nas estradas, né? Que atenção, que nós também sempre denunciámos como uma Verdade, fraude verde. Sim. Porque deixa-me dizer duas coisas. Uma é que eu acho que faz falta, de facto, um deputado do ADN no Parlamento, até porque a maior parte dos países europeus, neste momento, tem alguém que combate a Agenda 2030 e que representa justamente esse pensamento nas suas assembleias parlamentares. Só Portugal é que ainda não tem, estamos sempre um bocadinho atrasados. Portanto, estamos aqui e dizemos presentes. Eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer agora é atender aos prejuízos do povo. Porque tu estavas a dizer, e muito bem, Rodrigo, que tu estás aqui sem água, sem luz, nós é que por acaso trouxemos powerbanks, etc. Somos muito prevenidos, como dizia o Bruno Fialho, com razão, mas hoje há imensas senhoras em casa que estão aflitas porque perderam imenso dinheiro, porque os portugueses vivem à conta, né? Perderam imenso dinheiro das suas arcas congeladoras, tinham ali 3, 4 reformas ou salários congelados, literalmente, não é? Carne, peixe, congelados, etc. E que de repente ficam sem nada. Quem é que vai cobrir esses prejuízos? Ou, por exemplo, o pequeno comércio, pequenos cafés, pequenas mercearias, etc., com arcas congeladoras, congelados e outros produtos que são altamente perecíveis e que, ao fim de umas horas, nós estamos a gravar agora, já é a meio da tarde, portanto, algumas coisas que já não vão ter retorno, porque ficaram descongeladas e não podem voltar a ser congeladas, por exemplo, para já não falar do prejuízo que é para muitas pessoas que não puderam trabalhar e que são de profissionais liberais, por conta própria. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, o Governo vai ter que responder a isto e vai ter que responder com verdade. E dizendo a verdade aos portugueses, que de facto nós não temos geradores nas barragens portuguesas porque vendemos, de facto, os nossos interesses a interesses estrangeiros. Eu acho que esta é a verdade que tem que ser dita e depois acautelar os interesses destas pessoas. E de seguida, obviamente, temos que arrepiar caminho. Temos que fazer o caminho inverso àquilo que nos trouxe até aqui. Temos que começar a garantir que nós temos, por exemplo, a questão da autonomia energética garantida. Não podemos estar dependentes, lá está, de chineses, cuja agenda, cujos interesses são completamente diversos dos nossos. A República Popular da China e o Partido Comunista Chinês zela por determinados interesses e por determinados princípios que são completamente diferentes dos portugueses, ou dos espanhóis, ou dos italianos. Portanto, é óbvio que nós temos que começar a trabalhar já no sentido da independência energética, nomeadamente na REN, na EDP e por aí fora, na água. E outras duas situações que ainda falámos há pouco, Não, sim, onde estávamos, que era a questão do carvão. Que abolimos o carvão,
Espanha continua a produzir e, portanto, nós estamos dependentes energeticamente de qualquer estrangeiro. Portugal tem que voltar a recuperar a sua independência de uma forma inteligente, como é evidente. Não somos alguns vândalos, pelo contrário. E é por isso é que nós conseguimos vir aqui porque estamos prevenidos, porque sabemos exatamente quais é que são os passos que se tem que dar e o que é necessário para proteger a nação e os portugueses. Portanto, voltar a recuperar a nossa energia, acabar com esta loucura dos painéis fotovoltaicos que matam árvores, a energia limpa que destrói florestas. Hectares de florestas. A maior fraude de sempre. E matam animais porque... Eu não vou repetir a palavra, senão já sei que vão levar isto depois para o gozo. Mas a flatulência dos animais, querem matá-los porque o carbono... Cobram depois... taxas, né? Taxas. Nós avisámos disto tudo. Isso é verdade. Tudo. E fomos gozados. Até ao dia... Parece que já não vamos ser mais gozados. E também outra coisa que eu acho importante dizer, e para o povo que nos acompanha, é que também fica provada outra coisa que o ADN vem defendendo há muito tempo, que é a defesa dos pequenos produtores e dos pequenos comerciantes. Porque hoje, os supermercados, o que é que aconteceram? Eles próprios, hipermercados, grandes supermercados, grandes superfícies, centros comerciais, todos rapidamente fecharam, porque estão dependentes, obviamente, da energia. Agora, a pequena mercearia, a padaria do bairro... Pequeno restaurante, eu almocei num pequeno restaurante aqui perto. Nós também, Rodrigo. O pequeno restaurante consegue sobreviver, muitas vezes 24, 48 horas, 62 horas, com o dinheiro físico, obviamente, e com recursos e com recursos diferentes. Portanto, isto é algo que nós também vimos defendendo há muito tempo. Mas, no entanto, isto é contrário aos interesses dos globalistas. Os globalistas querem que existam 4 ou 5 grandes lojas no mundo, não é? É verdade. E que se essas mesmas lojas, um supermercado, um restaurante, uma gasolineira e não sei o quê, se encontrem em todas as cidades do mundo, igual, numa mesmice, numa modorra absolutamente insuportável. A globalização, este globalismo é adverso, é contrário à diversidade, à heterogeneidade dos povos. Claro. E por isso, e à heterogeneidade das pessoas. Eu acho que é mesmo misantropo, odeia as pessoas, este globalismo. E nós não, nós somos humanistas, o ADN é um partido humanista, e que justamente percebe esta necessidade do pequeno comércio. Nem de propósito hoje, Rodrigo, isso é facilmente constatável, porque ficou nas redes sociais, ainda ficou nas redes, foi que exatamente quando se deu o apagão, nós estávamos nada mais, nada menos do que na Feira de Espinho, onde 99,9% dos comerciantes preferem pagamentos em dinheiro, Óbvio, onde os produtos têm muita qualidade, porque claro que o pequeno comércio e a pequena produção depois também está associado a outras questões muito pertinentes, como a qualidade da alimentação. E já nos abastecemos. Exatamente, e entretanto já nos abastecemos na feira, não vai estourar mais um pouco. Portanto, percebe que isto é uma multitude de temas que acaba por fazer o nosso programa político. Eu acho que o dia de hoje nós estamos preocupados. Exatamente. Nós estamos preocupados, claro, com as pessoas que estão a sofrer. Já falámos com várias pessoas hoje que estão preocupadas, tiveram descongelamentos, já tiveram inundações em casa, já tiveram prejuízos, etc. Mas não nos podemos deixar de nos regozizarmos por estarmos certos, porque também temos trabalhado para isso. E pronto, e portanto, efetivamente, há esta constelação toda, esta diversidade toda de temas. Portanto, eu até que vos convido a lerem o programa para verem que não estou a ser abusada. Há aqui outro ponto que a Joana estava a falar relativamente às grandes empresas e grupos empresariais, as grandes lojas. Eles fecham não é só porque há o apagão. Pois. Eles fecham porque não há humanização. Eu, se for à mercearia do lado, o Sr. José ou a Dona Maria conhece-me e até me deixa comprar fiado hoje. Claro. Porque sabe que eu amanhã ou depois da manhã, eu, se for uma grande superfície, eles não me conhecem. Queres fiado? Toma! Exatamente. Portanto, esta desumanização que as grandes superfícies fazem... É o lado misantropo do globalismo. Exatamente. O globalismo odeia pessoas. É necessário voltar outra vez. Os americanos têm uma expressão muito engraçada que é o back to basics. E nós precisamos fazer isso novamente. Não quer dizer que nós sejamos contrários. Claro. Nós não somos a velha guarda. Eu não quero, e nem o Bruno, nem o ADN, viver outra vez na idade da pedra, não é? Andar a cavalo. Isso, nada disso. Andar a cavalo ainda tem piada. Não faz sentido. O que eu acho é, como dizia a Inês, a nossa candidata por Aveiro há bocado, nós precisamos é ter opções. Claro. Manter a escolha, o poder de escolha. Podemos é muito ficar importante. refém desse sistema. Isso, não? Quem quiser ir à grande superfície e pagar tudo em MBWay ou digital, vá.
vontade. Quem quer usar o Relógios. dinheiro, isso, quem quer usar o dinheiro físico e ir comprar, como eu comprei hoje, uma broa espetacular ali da feira, também tem essa opção. Ainda não deu a ninguém. Não, pois não. Tá guardadinha, né? Sobretudo agora, né? Não sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias. Lá está, bem cautelosa. Portanto, essa tal diversidade que possibilita a oferta às pessoas, muita escolha, muita opção, é que nós queremos garantir. Nós não queremos voltar lá à pedra lascada e às grutas, nada disso. Eu também uso pagamentos digitais, também tenho cartão de crédito ou MBWay. Nada a ver, tudo bem. Mas também quero ter a opção de... Eu não quero que todos os meus pagamentos fiquem rastreados e confirmados e monitorizados e controlados. Eu quero poder garantir que posso dar dinheiro a quem eu quiser, quando eu quiser, um sem-abrigo, ao meu sobrinho, toma lá 10 euros porque tiveste boas notas, por acaso não tiveste, mas pronto, etc, não é? Portanto, tem que haver essa opção e o globalismo não permite, não é? O globalismo quer nos pôr cada vez mais num colete de 7 varas, num colete de forças, não é? Onde é tudo controlado e tudo monitorizado, a começar de facto pelo dinheiro vivo. Sim. Agora deixa eu entender, hoje 28 de abril, eu não sei quando isso vai acabar, a gente está fazendo aqui o podcast. 16h30. Isso. Eu não sei quando isso vai acabar. Ninguém mas sabe. Imaginemos que acaba hoje à noite ou acaba amanhã de manhã. Qual é o perigo da mídia, da comunicação social, vir com um discurso que não foi nada? Foi só um incêndio na França. Qual é o perigo para a malta que está... Eu não sei quando é que isso aqui vai subir para a internet, porque a gente não tem internet ainda. Quando subir para a internet, as coisas podem estar mais calmas, mas eu queria que vocês dessem a visão de vocês para avisar a malta. Malta, eles vão falar ou isso, ou vão falar aquilo. A gente já sabe o que é que eles vão falar. É simples. Eles vão falar que é um pseudo-ditador de outra potência estrangeira. Vão dizer que foi um ataque de algum grupo que quer fomentar a ideia de que é necessário continuar com o dinheiro físico. Vão dizer que ficaram reféns de pessoas que são contra esta imigração selvagem que ocupa toda a Europa. Portanto, vai ser dentro deste espectro que as notícias devem ser dadas. Se houver... Aí sim, vai ser dentro do espectro das teorias da conspiração. Se houver seriedade no jornalismo, primeiro que tudo, não vão dizer nada, vão investigar. Sim. Porque é o princípio básico do jornalismo que não existe hoje em dia. Primeiro tem que se fazer uma investigação. Primeiro vai-se averiguar o que é que aconteceu. Portanto, neste momento, o que nós sabemos, e qualquer pessoa no mundo sabe, é que houve um apagão. Isso. Ponto. E agora só se deve dar uma notícia sobre... isto no mundo ideal, não é o que vai acontecer. Mas no mundo ideal, só se deveria dar a notícia depois de... Confirmações, investigações, etc. O Bruno está-te a dizer o que é que eles vão fazer. Eu também te posso dizer o que é que eles não vão fazer. O que é que eles não vão fazer, Joana? Está mais dentro da televisão, portanto... O que é que eles não vão fazer? Além de não buscarem a verdade, não vão pôr o dedo na ferida. Esta questão essencial, que é a nossa dependência energética, mas ao fim de tudo, de toda a produção, não é? Era para ser o assunto principal, não é? Claro, a nossa dependência alimentar, de tudo e mais alguma coisa. Isso é que é o tema de hoje. Eles não vão abordar. Não vai haver comentadores na televisão a falar disso. Não vai existir jornalistas a fazer peças sobre isso, etc. E, portanto, o povo... É mais fácil chegarem a dizer isto a culpa é do Putin. Claro, o povo apanha isto, alivia a pressão, tem um bote expiatório, descarregou a culpa. Ainda fica com mais raiva ainda dele e apoia mais a União Europeia. Exatamente, né? e ainda apoia mais a União Europeia e etc. Agora, realmente, haver um trabalho reflexivo, calma lá, isto é sério. Está estranho. Isto está estranho. Nós temos que resgatar a soberania de Portugal, honrar as cores da nossa bandeira e devolver a nossa moeda, a nossa energia e a nossa liberdade. Isso eles não vão falar. E, portanto, provavelmente vai ser mais uma oportunidade perdida. Só que o ADN vai continuar cá. E o ADN vai continuar a bater nesta tecla. E o ADN vai eleger. E o ADN vai ter uma voz cada vez mais ativa. E como noutros países, em Portugal as pessoas começam a ficar cada vez mais despertas e sermos cada vez mais. Basta ver o que é que aconteceu agora aqui em Hermesinda, que há uns dias que nós cá estivemos. Sim. Por aí fora. Ou seja, para eles está a ser cada vez mais difícil. Por isso é que no 25 de Abril, nas comemorações do 25 de Abril, quer o PS, quer o PSD, vieram falar de acabar com as redes sociais. Vê bem, no dia do discurso da liberdade, no dia da celebração dos escravos, vieram falar de fazer de todos nós escravos.
não é? De dizer, não, vamos terminar com as redes sociais, isso aí tem muita bagunça, tem muita desinformação, como se a comunicação social do mainstream não tivesse. E vamos terminar com isso porque isso é muito tóxico para as democracias. Ora bem, eles querem, reparem bem, é como a fraude verde, eles vão arrasar com os sobreiros para defender o ambiente. E aqui é a mesma coisa, vão arrasar com a democracia, terminar com a liberdade de expressão para defender a democracia. Mas nós comemos todos gelados com a testa. Há alguém que acredite nisto, que pense, reflita um bocadinho e acredite nisto. Portanto, é isto que está em perigo. Nós hoje ainda estamos a poder falar, mas o passo seguinte, e é este alerta que eu gostava de deixar, o passo seguinte provavelmente é cortar-nos o pio. Cortar-te a ti o pio, aqui ao Zuga, a nós nas redes sociais, por aí fora, e ficar só uma única visão do mundo. E uma única visão, como em tudo. Não é? A natureza é a diversidade, como estávamos a falar há bocado. É mistura, é esse universalismo. E, portanto, estamos a caminhar sob gelo. Estamos numa vereda, eu acho que muito perigosa. Rodrigo, queria dizer alguns pontos do nosso programa que encaixam no dia de hoje. Por exemplo, o Sermos contra as taxas bancárias. Ou seja, tu hoje, se fores a um restaurante, não podes pagar por multibanco. Tens que pagar no dinheiro físico, é o que defendemos, a tal opção, mas tu hoje não vais poder pagar por multibanco, está tudo em baixo. Pronto, mas o teu dinheiro está lá. Não pudeste usar. Mas tens que pagar uma taxa ao fim do mês por algo que é teu. Isso tem que acabar. Isso é um roubo que os bancos fazem a todas as pessoas. E já são metade dos lucros dos bancos. As taxas são de tal ordem sobre os consumidores. Metade dos lucros são metade. taxas. Este ano os lucros dos bancos portugueses estiveram mais altos do que nunca. Do que nunca! E metade é só taxas cobradas ao consumidor. Exatamente. Outra, é o programa que nós temos destinados a pessoas portadoras de deficiência. E hoje é um dia em que essas pessoas, há que dizer, ainda estão mais desprotegidas do que normalmente. Isso. Ninguém fala nisto. Só o ADN. Não, e porquê? Porque nós falamos com as pessoas, nós contactamos, nós tocamos nas pessoas. E neste dia as pessoas portadoras de deficiência, mais uma vez, vão ficar também desamparadas de qualquer apoio do Estado. O Estado apoia, as pessoas não precisam, mas as pessoas que precisam ficam à sua mercê. E por isso é que é importante o ADN entrar na Assembleia da República, porque nós preocupamos com as pessoas, preocupamos contigo, com ele, com todos os outros, e é por isso que é necessário nós estarmos lá, para defendermos o povo. Nós somos o povo. Os outros defendem interesses, defendem tudo e mais alguma coisa, menos o povo. E além disso, os outros já lá estão. E nós também queremos ter uma oportunidade para mostrar diferente. A nossa agenda é diferente, como é evidente, e o nosso meio de atuação também é diferente, como as pessoas têm observado, e estou convencida que os nossos resultados na Assembleia da República também vão ser diferentes. E realmente nada destes temas que tu estás a ouvir aqui, que quem acompanha o Zuga está aqui a escutar, vais ver que vão ser abordados. Esta questão, por exemplo, dos cidadãos portadores de deficiência, coisas tão simples como os elevadores elétricos, etc. Estas pessoas estão confinadas em casa hoje, não é? Quem é que lhes acode? Alguém vai ter um particular interesse com isso? Não. Portanto, é isto. Realmente os tempos que nós atravessamos são os tempos feitos para os fortes, feitos para aqueles que são protegidos, para as elites. Uma coisa que me enjoou, eu acho que posso dizer mesmo a palavra, me repugnou muito este cortejo de Abril, foi olhar para aquela Avenida da Liberdade, totalmente cheia de gente, não é? E as pessoas que lá estavam todas são todas os riquinhos. Depois foram para casa e todos ficaram muito contentinhos consigo próprios, a dizer, a festa foi linda, a avenida estava cheia. Mas estava cheia de quem? Do povo? Ou estava cheia de pessoas que têm muitos privilégios? Pessoas que vivem ali, nas avenidas novas, nos bairros caros de Lisboa e que têm beneficiado com este sistema, sabes? Têm beneficiado com as classes políticas corruptas, com as classes políticas que estão completamente deslaçadas, afastadas dos problemas das pessoas concretas, reais, do povo português, e que estão ali, no fundo, a defender os seus privilégios, de cravo ao peito, muito fanos, muito satisfeitos consigo próprios, não é? Com a boca cheia de palavras bonitas, mas, na verdade, não estão zero preocupados, porque as promessas de Abril, as chamadas promessas de Abril, cumpriram-se zero. Saúde. Não pode ter cumprido quando tu tens grávidas a parir em ambulâncias ou a morrer porque não têm serviço. Urgências fechadas. Pessoas com infartos do miocárdio a morrer a 20 metros da urgência e o diretor do hospital diz, não, você tem que ligar para o INEM.
Portanto, não há. O INEM falha, não acorda às pessoas. Ou emergência. Ou aquele call center, como é que se chama? O SNS 24, Exatamente. que é um call center da Mel. Também deve estar em baixo hoje, não é? Meu Deus. É um call center da Mel. Olha, como é que as As pessoas pensam que é esse. urgências? Não sabia. Como é que vão às Pois, urgências? nós O médico também vai dizer, denunciamos. você tem que telefonar para o call center. Como é que eu telefono E a pessoa sem não telefona rede? porque não tem É, rede. não. Portanto, não há saúde, a escola pública não é elevador social, os portugueses ganham misérias, os jovens fogem do país, Claro. porque aqui não tem futuro, não tem amanhã. Portanto, é óbvio que as promessas de Abril não foram cumpridas. Portanto, o que aquelas pessoas estão ali a cantar, realmente muito orgulhosas de si próprias, são os seus próprios privilégios. Elas estão bem montadas, elas estão bem sentadas, estão bem estufadas nos seus apartamentos, mas o povo não. Agora é uma doutrinação, só contando aqui rapidamente um caso, eu fui agora de férias, eu estava numa pousada e estava lá a televisão local, né? Não tinha, porque eu não vejo televisão. Sim. E os 7 canais disponíveis estavam. Os 7 canais disponíveis, acho que os 6 falavam do 25 de abril. E outra, tinha um desenho, que era o único canal que os meus filhos assistiam. Quando acabava o desenho, era propaganda, 25 de abril, a liberdade, foi quando vocês tiveram a liberdade de novo, enfiando isso nas crianças. Então é uma ideologia que ela é empurrada à força nas escolas também. Eu tenho muita pena, porque conheço as professoras. Se calhar as professoras foram ensinadas assim, a cabeça delas não consegue mudar, elas também Isso. empurram nas crianças. Isso. E tá todo mundo nisso. E aí daqui a pouco, se não sou eu, né? Se não sou eu ou minha esposa para falar com meus filhos, daqui a 10 anos é meu filho que tá lá nas ruas falando 25 de abril, Isso, foi isso. lindo, a liberdade e tal. É. Sendo que tem um monte de mentira e ninguém fala do 25 de novembro. Isso. Só para dar um desabafo, porque eu senti isso na pele vendo a Eles- televisão portuguesa. É um excelente desabafo, não é? Porque não há nenhuma visão crítica do 25 de Nenhum, Abril. nenhum. E aquilo que nós precisávamos para, se queriam honrar o melhor de Abril, porque o Abril teve coisas boas e menos boas, mas se queriam honrar a melhor parte de Abril, era ter pensamento crítico, debate, discussão, confronto, mas não há nada disso. Falam, lá está, como tu estavas a dizer, em uníssono, a uma só voz, sem qualquer possibilidade, lá está, da tal diversidade. E se divergir dali já é o fascista. Já és logo o- extrema-direita, o extrema-direita, claro. é. Eu só quero relembrar aqui a todos que o 25 de Abril, o que me deu a mim foi, há cerca de 2, 3 anos, não poder passar de conselho para conselho, porque um determinado globalista e uns determinados maníacos decidiram fechar o planeta, mataram milhares de pessoas porque fecharam hospitais, enquanto alguns médicos, não todos, e enfermeiros andavam a brincar no TikTok e a dançar e não sei mais o quê. E, portanto, neste momento, nós precisamos é de outro 25 de Abril, mas completamente diferente, onde realmente o povo Sim. venha a Outro ganhar levantamento liberdade, popular. venha a ganhar liberdade, venha a ganhar respeito, acabar com estes políticos vergonhosos, traidores à pátria. Olha, o que deveria acontecer desta vez, mas a sério, que foi aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril, em que fecharam o governo e todos os deputados dentro da Assembleia da República, desta vez se calhar deveria, mas acontecer a sério. Porque, sinceramente, não há um que se aproveite. Calma. Há um que se aproveite. Calma. Não, já sabes, Rodrigo, É, quando eu estou sei, aqui eu neste sei, eu programa, eu transformo. E, portanto, digo para lá da verdade. Sim, sim. Isto aqui é inadmissível o que está a acontecer. Tu tens privilégios atrás de privilégios. Uma pessoa com 12 viaturas à sua disposição. Mas porquê? Achas Afinal, normal também há uma isso? teoria da conspiração que ele transforma-se em 12 pessoas diferentes ou Em uma 12 coisa sósias, assim, 12 sócios. clones, é. Pelo ADN. É exatamente, e por acaso até foi uma ideia da Joana, portanto podes dizer. A O quê? questão O saco azul? Não. O qual? Não, esse falas a seguir. Não sei, são tantas. Não, a questão, eu estou à procura da palavra porque foi ela que disse a palavra. O voto de pobreza. Exatamente. Pois, porque eu sou pelo voto de pobreza na política. Eu não acho que os políticos tenham que ser miseráveis antes de ir para a política, nem ficar miseráveis quando estão na política. Nada disso. Não me considero uma miserabilista e nem tenho um prazer com a miséria. Não é nada disso. Mas eu acho que tem que haver um voto de pobreza no sentido que nenhum político pode ir para a política para enriquecer. Ok. E tem que ser contido nos seus gastos. Tem que perceber que todo o gasto que está a fazer na política
República, o carro, o combustível, a comida, as despesas para o estrangeiro, o papel, a assessora, é dinheiro do povo, não é o seu dinheiro. E por isso tem que ser contido, parcimonioso, delicado a gastar esse dinheiro. Voto de pobreza é isso, e eu acredito profundamente nisto, sabes? Acho que um político que se apresenta com a ideia de que o poder é igual a honrarias, mordomias, privilégios, já está tudo errado. Vou dar um exemplo concreto. Por isso é que eu achava que era disso que o Bruno estava a falar. A presidência da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, custa 11 vezes mais, 11, não é 2 nem 3, é 11 vezes mais por contribuinte do que a Casa Real Espanhola. Tu achas isto normal? A Casa Real Espanhola, que é altamente contestada em Espanha, justamente porque é sumptuosa, tem luxos, né? Tem muito luxo. Se eles vissem aqui, então, 11 vezes mais. Tem muito guarda-roupa, a Letícia tem muito guarda-roupa. Pá, é o que eu digo, venham cá, eu digo aos meus amigos espanhóis, tenho muitos, felizmente, venham a Portugal ver o que é sumptuoso. 11 vezes mais. Portanto, o voto de pobreza é as antípodas disto. Não, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, não precisa de andar descalço na rua, não é isso. Mas também não precisa de 11 motoristas, sabes? Okay. Não precisa de um gabinete como o de Montenegro, que tem 60 e tal pessoas. 60 e tal. Eu dou sempre o exemplo da Suécia. Na Suécia, os deputados andam todos de transporte público. Assim que chegam ao Parlamento no primeiro dia, recebem um título de transporte público e é válido para avião, para autocarro, metro, essas coisas todas, e assim que se deslocam, não têm secretárias. Os querem no carro próprio. Claro, mas se quiserem gastar do seu dinheiro, não é? Só há um carro disponível que é para o Primeiro-Ministro. O que faz sentido. Os gabinetes têm 7 metros quadrados de tamanho, os gabinetes na Suécia. Deixa eu adivinhar, os serviços públicos lá devem funcionar, né? É. Porque eles usam, né? Porque aqui, Rodrigo, em Portugal tu tens a carga fiscal da Suécia, não é? Ou da Finlândia, com os serviços públicos do Botsuana, não é? É verdade. Mas, Joana, aí eu discordo contigo, porque os nossos gabinetes têm que ser maiores, porque onde é que iria esconder aquelas somas, aquelas somas de dinheiro que são encontradas nos gabinetes tem que estar grande ali os armários, E as malas. Portanto, aqui os gabinetes têm que ser As maiores. malas. Olha, para a gente encaminhar para o final, que vocês estão com a agenda corrida nesse dia histórico. É verdade. Como é que vocês pensam em conseguir falar para esse povo? Porque hoje, infelizmente, eu falo do Zuga, a gente está numa bolha. A gente tem lá o nosso chat, muitas vezes, com 1.000, 1.500 pessoas assistindo a gente. 1.300, 1.400 são pessoas informadas, são pessoas que pensam, que fazem a crítica e que conseguem ter um raciocínio. Agora, o povo, principalmente os reformados, esse pessoal, como é que vocês chegam neles para, de fato, alertar? Olha, tem o euro digital, olha o que está acontecendo com a nossa energia, olha o que aconteceu na segunda-feira, 28 de abril. Isso. Como é que vocês conseguem chegar neles? Olha, Rodrigo, eu acho que aqui eu e o ADN somos um bom casamento, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer política na rua, com ações de rua, e o ADN também tem um marketing político audaz. É verdade. E por isso nós temos uma série de ações planeadas para esta campanha, já fizemos algumas, mas vamos fazer agora, nestas últimas semanas, as mais importantes, e que eu penso que vão falar ao coração dos portugueses, tentando sempre trazer a verdade ao debate político. Portanto, estou convencida que, apesar do bloqueio sistemático da comunicação social, que de facto nos tapa em todo o lado, diz mentiras, bloqueia, etc. Apesar disso, eu acho que nós vamos conseguir chegar a muita gente, como aconteceu aqui em Hermesinde, que chegámos a milhares de pessoas e foi espetacular. De uma forma positiva. E além de, também omitem. Ainda ontem, canal televisivo omitiu a sondagem da parte relativa ao ADN, em que nós ultrapassámos o PAN. Portanto, estamos como eleitos, para a Assembleia da República, ultrapassando o PAN, o partido que o faça consegue eleger. E, portanto, eles omitiram. E falaram do PAN, que nós ultrapassámos, e não falaram de nós. Achas normal? Portanto, colocaram lá o gráfico do PAN, e depois, só à 00:05, portanto, isto foi no Jornal da Noite, o principal, onde toda a gente vê. Depois, à 00:00, é que o jornalista referiu, assim, à passant, que o ADN ultrapassou o PAN. Portanto, tudo isto é porquê? Porque nós vamos contra o sistema. Todos aqueles que lá estão, uns que dizem que são contra o sistema, outros que se aproveitam do sistema, seja o que for, comem tudo do mesmo. Nós não, nós viemos para acabar com esta bandalheira. E é isso que o ADN vai fazer. De uma forma sempre pragmática e da nossa forma, em que as pessoas se revêem nas nossas ações. E só para te dizer aquilo que, como resposta àquilo que perguntaste,
Nós alcançamos as pessoas com as ações que hoje tivemos. Em Espinho, nós somos o único partido que neste momento está a fazer esse tipo de ações de campanha. Mais ninguém está a fazer. Porquê? Os partidos que têm representação parlamentar não querem saber do povo, aparecem na televisão, portanto, para eles já é um dado adquirido, e os restantes nem sequer conhecem o povo. E o ADN vai falar olhos nos olhos, toque com toque, e ouvir os problemas que as pessoas nos querem transmitir. Ainda hoje estava uma senhora a falar a várias até, não é? Vendedoras que estavam na feira de Espinho, e eu recordo de uma que estava a queixar-se logo ao início da feira, que a vida dela estava impossível. E, portanto, já não há dinheiro para nada. E o português está nesta situação. Não tem dinheiro para nada. Os idosos têm reformas miseráveis, não têm acesso a cuidados de saúde mínimos, têm medo de sair à noite à rua. À noite todo dia mesmo. Sim, a qualquer hora do dia. Não, e pagam contas com muito custo, não é? Com muito sangue, suor e lágrimas. E também estão muito indignados, também ouvimos isto muito na feira hoje, que cheguem aqui pessoas, muitas delas com cadastro, sem trabalho, etc., Sim. e que vão receber subsídios e apoios que não há para os portugueses. E isso é uma revolta que obviamente é incontestável. Quer dizer, o que é que se diz a uma senhora, como nós vimos tantas hoje, que trabalhou 40 anos, vê-se à rasca para pagar a banca os 120 euros mensais da banca ali da feira, e que chega aqui um trafulha qualquer e que leva 1000 euros de subsídio, não é? Ou ciganos que não sei o quê, como ela falava. Isto, obviamente, as pessoas ficam indignadas e com razão. E nós estamos do lado dessas pessoas, estamos do lado das pessoas que têm famílias, que criam os seus filhos, que pagam os seus impostos, que trabalham, que honram o país, porque estas têm que estar primeiro. O humanismo tem que começar em casa. Depois, logo se vê o que é que dá para os outros. Mais outra situação do programa do ADN. Fomentar mais filhos de portugueses, a família, pois há família. Porque a base de toda esta situação é a família. Sim. Eles conseguiram destruir a família. Os globalistas conseguiram destruir a família. Hoje em dia, os portugueses têm um filho, 2 é Ou 0. uma loucura. Isso quando não vão ter o estrangeiro, né? Pois, claro. Vão para a França, Luxemburgo, Claro. Suíça. Mas o objetivo deles está a ser colocado em prática. E, portanto, nós temos que reverter todas essas situações. Que é portugueses com mais filhos. Porque a família, tu chegas a casa, debates com o teu pai, com o teu avô, e há uma troca de conhecimento. E isso vai-te criar um espírito crítico. Em vez de, hoje em dia, a família está destruída, o papá dá o telemóvel ou o tablet para o filho, ele fica a ser doutrinado por todas Escola, aquelas... sim, escola. E não há espírito crítico. Portanto, dizem-te que... 25 de abril foi maravilhoso. Pronto. Por exemplo, já está. ou Já que foi. vamos destruir hectares de sobreiros para colocar lá painéis, e a criança Faz diz, sentido. ainda bem, olha, mas ainda vamos fazer melhor. Outra coisa que também está no nosso programa eleitoral, vamos aplicar uma taxa de carbono, porque isso é que vai salvar o planeta. Bom, E tu ficas contente. é isso, Rodrigo. É isso É aí. isso. Não, eu espero de verdade que vocês consigam Muito obrigada. Vamos uma, conseguir. 2, 3 vagas no Bora! parlamento. Porque são assuntos que muito me tocam. A gente aqui no Zuga fala para uma bolha, mas a gente já fala há muito tempo de Agenda 2030, já fala do euro digital, fala de tudo isso. E, infelizmente, ou felizmente hoje, acontece esse apagão. Isso. Pode mostrar a verdade para muitas pessoas. Espero que tenha uma virada aí, ainda aumentem ainda a quantidade de votos. Obrigada. Se consigam eleger alguém lá para falar, mesmo na frente de todo mundo lá, assuntos que não são falados. Isso. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, foi um gosto, Rodrigo. Obrigada. Obrigado.